Olha, a gente recebe os nossos moldes assim. Eles vão dobrados, vai uma embalagem maior, para depois a gente guardar os moldes desdobrados. Vão todas as partes amarradas com o cordão. Esse é o modelo 1, que é o vestido casaco infantil, que veste de 9 a 10 anos. Essas partes são os gabaritos, são 3 gabaritos da cintura, do bolso e da gola. Vou reservar esse gabarito. Os gabaritos a gente não usa para cortar nada no tecido. A gente usa depois. Aqui está uma foto e ali todos os moldes que a gente vai precisar para cortar esse modelo. Aqui está numerado como eu vou colocar os moldes ali no tecido, de 1 a 13, a sequência, e aqui as imagens dos moldes no tecido. A folha que vai para vocês vai ser mais nítida, vai ser um molde muito melhor do que esse. Aqui a gente já vai tirando os moldes do nosso cordão. As marcas das dobras, a gente vai fazer o seguinte. Olha, tem dobra nas laterais. Eu já estou aqui com o meu ferro de passar em temperatura morna. E eu vou passar esses moldes para desamassar. Vou passar de um em um? Não. Eu vou passar todos juntos. Olho para ver se não ficou nenhum dobrado. Vai 2 dobras nas laterais e uma de baixo para cima. Essas são as dobras da embalagem. São essas dobras que eu quero desfazer aqui com o calor do ferro. Agora eu posso separar os meus moldes, tirando com cuidado do cordão, para não rasgar a abertura que eu fiz para passar o cordão. Porque depois essa mesma abertura a gente vai usar para passar o cordão de novo, para guardar os nossos moldes, todos juntos, para não perder. Esse é o centro da costa, ele está dobrado, mas vai ficar dobrado porque é assim que eu vou cortar, na dobra do tecido. As partes da frente. O recorte da frente. O meu nome é Márcia Guerreiro. Vocês podem fazer suas perguntas no grupo, que eu vou deixar aqui na descrição, ou no comentário desse vídeo. Olha, essa parte da costa eu vou deixar dobrada, porque é assim que eu vou deixar também. Vou cortar dobrada. E aqui as partes da frente. Colarinho. E vamos à nossa folha. Aqui é uma elanca dobrada. Ela tem 1,60 de largura, mais a orelha. Dobrada ficou com 80. Eu gastei 1,20, mas eu comprei 30 centímetros a mais para sobrar. Vamos começar? Eu vou olhando aqui, na sequência e nas imagens. Centro costa dobrado. Vou procurá-lo. Vou começar por ele.
centro costa dobrado, dobra do molde, dobra do tecido. Coloco dobra com dobra, igual está na foto. Sequência 2, recorte da costa. Coloco o recorte da costa. E em sequência, centro-frente com recorte da frente. Eu encosto um molde no outro. Veja que eu não deixei espaço entre nenhum deles, porque todos têm margem de costura de 1,5 cm, então eu não preciso deixar nada sobrando no molde. Eu uso esse alfineteiro. Por quê? Porque eu estou cortando esses moldes em cima de uma espuma do colchão. Então, eu vou tirando meus alfinetes e depois, quando eu for tirar eles e guardar, não vai ter perigo de eu esquecer nenhum por aí. Eu vou encher meu alfineteiro, ter a certeza que os alfinetes estão todos guardados. Na descrição desse vídeo, eu deixo para vocês, aonde eu indico para vocês adquirirem o alfineteiro, a tesoura que eu vou usar, o papel e mais alguns materiais que eu uso, que vocês podem adquirirem se quiser também, para vocês usarem. Continuando aqui a sequência, agora é o bolso. Pode ver que o bolso são 2 pares. E assim como está ali no desenho, eu vou fazer aqui no nosso tecido. Lembrando que o desenho de vocês vai estar mais bonito do que o meu desenho, tá bom? O kit de vocês vai mais caprichado. Eu olho aqui e na sequência agora vem o revel do decote. Depois, o revel da frente. O revel fica lá próximo à orelha do tecido. O meu revel da costa vai ser emendado, né? O revel do pescoço. Agora, na sequência, saia costa dobrada. Aqui está minha saia costa, a dobra. Eu vou colocar dobra do molde, assim, ó, como está no desenho, na dobra do tecido. Agora, 7, saia frente. Estamos no número 7 da sequência. A nossa sequência vai até o número 13, então estamos na metade. Olha aqui, está lateral com lateral. Lateral costa e a lateral frente encosta aqui na pontinha da barra com a lateral costa. Agora, na sequência, ajeito aqui. Para continuar a sequência, 8, faixa cintura dobrada. Estamos no passo 8 da sequência. Aqui minha faixa aberta, eu dobro ela no meio e coloco dobra do molde com dobra do tecido.
Próximo passo da sequência, detalhe da costa. Vejam que são 2 pedacinhos, mas eu tiro apenas uma vez, porque o nosso tecido está dobrado. Já vai sair as 2 partes que eu preciso. Agora, sequência 10, golas dobradas. Aqui está uma gola. E aqui está outra gola. Dobro, dobra do molde na dobra do tecido e faço igual com a outra gola. Continuando a sequência, 11. Punho. Punhos são 2, mas também só tiro uma vez, porque o tecido está dobrado. Se o tecido fosse aberto, eu tiraria as 2 vezes. Todas as partes. Por que que aqui na gola eu tirei as 2 vezes? Porque a gola está dobrada. Então, juntando essa parte com essa, vai dar as 2 partes que eu preciso. Sequência 12, mangas. As mangas vão lá naquele canto. Sequência 13, cachecol. Cachecol aberto, cachecol dobrado. Dobra do molde com dobra do tecido. Agora, perceba que aqui fez uma linha reta e aqui fez uma linha reta. Vocês podem planejar o corte de vocês diferente? Podem. Mas assim é o jeito que eu planejei em um tecido de soft, que é um tecido largo. Ele tem 1,60 de largura. Ele é mais largo que um moletom, que uma flanela. Então, conforme o tecido que você for usar, você vai precisar colocar os moldes diferente, porque não vai caber igual está cabendo aqui, porque esse é um tecido mais largo. Eu vou usar essa tesoura que eu indico. Ela é uma tesoura robusta, da marca Mundial, Cushion Pro 360. Ela tem 22 centímetros e é a única que eu tenho aqui em casa. A gente corta de tudo com ela. Não é indicado cortar papel e tecido com a mesma tesoura, mas como só temos essa, usamos para tudo. Ela corta várias camadas de tecido. Ela é uma tesoura forte. E observe que aí eu já estou cortando sem riscar no tecido. Agora, se você for cortar com um tecido liso, um tecido fino, eu aconselho que você, além de alfinetar o molde no tecido, você risque ao redor do molde e depois tire os moldes e corte aonde você fez o seu risco. Porque o tecido, ele se move, ainda mais se você for cortar sobre uma mesa lisa, sem um forro embaixo, vai dificultar o seu trabalho. Aqui eu estou cortando numa superfície que o tecido não escorrega e eu ainda coloquei outro tecido embaixo. Aí eu acelerei a imagem, mas na verdade vocês viram que eu corto bem devagar. Vocês não precisam ter pressa, melhor ter cuidado do que ter pressa. Eu sempre considero o tempo que vai durar uma peça de roupa. Então, eu não faço a peça correndo, não. Aqui eu vou ter o cuidado com esse recorte das costas, de usar esse coraçãozinho bem no meio, para ele ficar centralizado no meio do detalhe. Porque se eu tirar aqui, olha, os corações vão sair na costura do detalhe, não vão nem aparecer. Então, eu vou ter esse capricho de colocar esse
detalhe nesse lugar. Então, vocês também façam assim, vão conversando com a estampa de vocês. Acelerando o vídeo novamente. Aí estou cortando a faixa da cintura, já vou recolhendo os alfinetes e guardando. Lembrando que temos um grupo, temos uma página, está na descrição desse vídeo, e também em uma folha extra, que vai no kit de moldes, tá bom? Que vocês vão receber em casa. Nesse kit vai uma folha extra, com todos os links para vocês acessarem as aulas de montagem dessa peça. Porque aqui eu ensino a usar os moldes, a cortar no tecido e a costurar a peça. Inscrevam-se no canal, façam parte dos grupos, que nos grupos é mais fácil eu responder vocês, tá bom? Aqui são os piques das pregas da frente da saia. Eu preciso também fazer um pequeno pique com a tesoura. Pique é um corte muito pequeno. São 4 na parte da frente. Na parte das costas tem 1, que é uma prega no centro das costas. Esses piques já estão desenhados nos moldes. Aqui no molde da blusa também tem um pique que indica a frente, a cava da frente da manga. E aqui no revel do decote das costas também tem um pique, indicando aonde eu vou costurar. Faça o pique o menor que você conseguir, para depois não aparecer cortes na nossa peça depois de costurada. Aqui na lateral da saia, a 2 centímetros da cintura também tem um pique, que é onde eu começo o meu bolso. Assim, mas isso vai ser lá na costura. Aqui já estão todas as partes cortadas. Agora eu vou usar meus gabaritos. Para isso, eu vou abrir um espaço aqui, para eu poder desenhar o gabarito do molde em cima do bolso, gabarito do molde de bolso, desenhando a boca do bolso. Desenho dos dois lados no avesso do tecido, apenas em um parzinho, tá bom? Agora eu pego a gola, o avesso da gola, coloco o gabarito da gola, prendo bem com alfinetes e vou fazendo um risco em toda a volta do gabarito. Vou fazendo um risco assim em pontilhado. Esses riscos que eu faço com o gabarito vão ser meus guias de costura. É ali que vai passar a minha costura. Agora, a faixa da cintura, eu vou abrir ela, colocar o meu gabarito da faixa da cintura, prender bem com alfinetes e riscar em volta. Já posso tirar, guardando os alfinetes, que o gabarito agora não vai ser mais necessário. Eu percebi que os corações não ficaram alinhados na faixa, poderia ter ficado melhor, mas agora já foi, porque está tudo cortado. Agora vou juntar tudo e ir para a máquina. Lá na máquina nós vamos costurar, eu vou ensinar a sequência de montagem,
Nós vamos terminar toda essa peça. Ela vai ter zíper, botões decorativos, punhos. Adquiram um molde para vocês fazerem junto comigo. Vocês podem adquirir o molde pelo Mercado Livre, o link vai estar na descrição, assim como todos os links importantes para vocês, fazerem parte dos grupos para a gente conversar por lá.